Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais e acesse o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Quando o general Mihai chegou ao final da floresta Royabaquil, os primeiros sinais da madrugada começavam a surgir no horizonte, mas a escuridão ainda envolvia tudo ao redor. A lua cheia brilhava intensamente no céu, banhando a paisagem em um tom prateado misterioso. A floresta estava silenciosa, como se até os animais tivessem cessado seus movimentos diante da presença imponente do cani. Mihai, em sua forma lupina, com seus músculos tensos, os olhos âmbar faiscando, respirou fundo, sentindo o ar frio da Transilvânia se misturar com o cheiro que ele tanto ansiava. Catrina estava perto, e o perfume dela, uma combinação sutil de terra, jasmim e algo intrinsecamente seu, encheu seus sentidos. Preso ao seu corpo, Mihai carregava a velha sacola de couro, contendo não apenas uma roupa, mas o artefato que ele prometera trazer. O objeto que de alguma forma estava ligado ao destino deles. Ele avançou silenciosamente pela vegetação densa até os limites de Zalau, sentindo sua presença cada vez mais próxima. Um uivo profundo, reverberante e poderoso escapou de sua garganta, ecoando por entre as árvores, anunciando sua chegada. Catrina ouviu o uivo como uma música familiar e poderosa. Seu coração disparou no peito e um calor tomou conta de seu corpo, como se o som quebrasse qualquer resistência que pudesse ter. Ela saiu rapidamente de sua tenda, o corpo vibrando de emoção e expectativa. Seu vestido branco flutuava ao redor de suas pernas à medida que corria, refletindo a luz da lua e deixando transparecer suas curvas à medida que avançava pela floresta. Ela corria não apenas em direção ao uivo, mas em direção ao homem que ocupava seus pensamentos, e agora seu destino. Quando os dois se encontraram no meio da densa vegetação, o tempo pareceu parar. As árvores ao redor, normalmente opressivas e sombrias, pareciam meros espectadores silenciosos desse encontro carregado de desejo e paixão reprimida. Mihai, ainda em sua forma cani, ergueu-se imponente diante dela, os olhos âmbar brilhando de desejo e felicidade. Ele a observava intensamente, como se a visão dela fosse tudo o que ele precisava para sentir-se completo. Seus olhares se conectaram e ali, naquele instante, não havia mais incertezas, apenas a certeza de que pertenciam um ao outro. Catrina se aproximou devagar, hipnotizada pela presença de Mihai, os olhos brilhando com a mesma intensidade que os dele. Ela sentia o ar ao seu redor carregar a eletricidade daquele momento, como se a própria floresta reconhecesse o que estava prestes a acontecer. Ela não precisava de palavras. Os sentimentos entre eles falavam mais alto do que qualquer som. Quando ela parou à frente dele, seu corpo tremia, não de medo, mas de antecipação. Com um movimento ágil, Mihai largou a sacola no chão. Sua forma de cani era gigantesca, mas cada gesto seu era controlado, quase reverente. Ele ergueu uma garra e, com uma precisão assustadora, rasgou o fino tecido do vestido branco de Catrina. O som do tecido se rompendo foi o único som naquele momento, exceto pela respiração acelerada dela. O vestido caiu no chão, expondo seu corpo nu sob a luz prateada da lua. Os olhos de Mihai percorriam cada detalhe de sua pele, suas curvas, e ele contemplava a visão dela como se fosse a coisa mais preciosa que já vira. O desejo entre eles era palpável.
Mihai a puxou para si, ainda em sua forma de cani, seu corpo quente e peludo pressionando contra o dela. Não havia palavras ou hesitação. Eles se entregaram um ao outro com uma intensidade quase selvagem, seus corpos movendo-se em uníssono como se a natureza ao redor tivesse deixado de existir. Katrina sentiu o peso de Mihai sobre ela e ao mesmo tempo a proteção que ele trazia. Seus toques eram firmes, possessivos, mas também cheios de um carinho contido. Ela se entregou completamente, o corpo em sintonia com o dele. À medida que o ato atingia seu ápice, algo dentro de Mihai começou a mudar. Sua forma canina se transformava gradualmente, os pelos retrocedendo, os músculos e os ossos voltando à forma humana. Sua transformação ocorreu como um reflexo do clímax que ambos atingiram juntos, fundindo seus corpos e suas almas em algo mais profundo. Mas antes que sua transformação estivesse completa, Mihai a mordeu, seus dentes cravando-se na pele suave de Katrina, marcando-a para sempre. O grito que ela soltou não era de dor, mas de um prazer misturado à aceitação total daquela marca. Quando tudo terminou, eles ficaram ali, ofegantes e entrelaçados. Mihai, agora em sua forma humana, ainda a segurando como se temesse que ela desaparecesse. A marca em seu pescoço era a prova de que a partir daquele momento eles pertenciam um ao outro. Seus corpos estavam exaustos, mas suas almas estavam conectadas de uma forma que nenhuma força externa poderia quebrar. "Você é minha", sussurrou Mihai, a voz rouca, o calor de seu hálito tocando a pele dela. Katrina, ainda sentindo a mordida, olhou nos olhos dele e sorriu. "Sempre fui." Depois de um tempo abraçados, sentindo o calor de seus corpos sobre o solo frio e úmido da floresta, Mihai se ergueu lentamente. Sua respiração estava calma, mas seus pensamentos eram uma tempestade. Ele pegou a velha sacola de couro, ainda marcada pelo tempo e pelas batalhas, e retirou suas roupas com movimentos rápidos, porém precisos. O general era um homem de presença imponente, e cada gesto seu refletia anos de disciplina e força. Seus músculos definidos moviam-se sob a pele enquanto ele vestia a camisa e a calça. Por fim, Mihai pegou seu casaco pesado e o entregou a Katrina, que o observava em silêncio, ainda envolvida pela intensidade do momento. Ele a cobriu com o casaco e, mesmo grande demais para ela, o calor e o cheiro de Mihai a reconfortaram. Caminharam juntos em direção ao acampamento cigano, a lua ainda iluminando o caminho. Mihai, com seus longos cabelos negros caindo sobre os ombros, exalava uma autoridade natural. O brilho prateado da lua realçava as 3 cicatrizes de garras que atravessavam o lado esquerdo de seu rosto, desde a testa até a maçã do rosto, passando sobre o olho, mas não diminuindo sua visão. Aquela marca, longe de ser uma desvantagem, apenas aumentava seu charme e dava a ele uma aparência imponente. Apesar de suas feições duras, ele era um homem de beleza notável, mas carregava o peso de décadas de batalhas e decisões difíceis. Quando chegaram ao acampamento, Mihai sentiu um formigamento estranho percorrer seu corpo. Uma energia diferente pairava no ar, como se o lugar fosse sagrado, protegido por forças invisíveis. As tendas estavam dispostas de maneira organizada, mas havia um mistério em cada detalhe. Katrina o conduziu até uma tenda maior, onde sua mãe Eloá já o esperava, como se soubesse que ele viria. A velha cigana tinha um olhar penetrante. Seus olhos pareciam enxergar além do que estava na superfície. "General Mihai, eu sei bem o que o traz até aqui", começou a mulher com uma voz rouca, mas cheia de certeza. "Mas saiba que nada nesta vida é por acaso. O Senhor e minha filha já estavam destinados a ficarem juntos, pois são companheiros de almas, ligados desde antes de seu nascimento." As palavras da velha penetraram o coração de Mihai como uma faca. Ele queria acreditar,
mas a desconfiança forjada por anos de lealdade cega à ordem o impedia de aceitar tão facilmente, apesar de sentir que ela falava a verdade. Ele cruzou os braços, seus olhos estreitos, demonstrando cautela, e a tensão em seus músculos era evidente. "E o que mais sabe, senhora?" perguntou, sua voz mais fria do que ele pretendia. "Não acredito em coincidências e não vou me deixar levar por afirmações sem fundamentos." A velha cigana sorriu, não com malícia, mas com a sabedoria de quem já viu muito além do que outros poderiam sequer imaginar. "Com esse encontro de vocês vem a verdade, general," ela disse, sua voz ecoando no espaço silencioso da tenda. "O fato de o senhor ter visto os 2 canis marcando nossas tendas com selos mágicos não foi um acaso. Foi porque eu coloquei um selo em nosso acampamento. Um selo que neutraliza qualquer magia ou encanto. Por isso seus olhos foram abertos." Mihai sentia um calafrio percorrer sua espinha. Suas mãos, outrora firmes, agora tremiam levemente. O ar na tenda parecia pesar e sua mente começou a processar o que ela dizia. Ele olhou para Katrina, que estava ao seu lado, silenciosa, mas com os olhos cheios de compreensão. O general respirou fundo, tentando conter o sentimento de traição que começava a crescer dentro dele. "Está dizendo que estou sob efeito de alguma magia?" perguntou Mihai com sua voz agora carregada de uma mistura de raiva e descrença. O pensamento de que sua lealdade, sua devoção ao Lord Lazar poderia ter sido manipulada era insuportável. "Estava, general, agora não mais," respondeu a velha cigana calmamente, seus olhos nunca desviando dos dele. "O senhor já deve ter percebido as falhas que antes não via em Lord Lazar. Sua confiança e lealdade a ele já não são tão cegas como antes. Isso se deve à quebra do encanto que ele lhe mantinha." Mihai sentiu uma onda de fúria e horror crescer dentro de si. Sua mente se enchia de imagens do passado, momentos em que ele questionara silenciosamente as decisões de Lazar, mas nunca ousara confrontá-las. Agora tudo parecia claro como a luz do dia. Ele estava sendo controlado, manipulado como um fantoche, e não apenas ele, mas todos os canis e lupinos que serviam à ordem. Seu sangue fervia em suas veias, e seus olhos âmbar brilhavam com uma nova intensidade. Ele cerrou os punhos, as garras ainda levemente afiadas devido à recente transformação. A ideia de que sua vida inteira, suas escolhas, poderiam ter sido moldadas pela vontade de outro o enojava. "Como ele pôde?" começou Mihai, sua voz rouca e baixa, cheia de ódio. "Como o Lord Lazar pôde me manipular dessa forma? E não só a mim, mas a todos os que o seguem?" A velha cigana assentiu, sua expressão agora mais sombria. "Não é só você, general. Muitos foram cegados por essa magia, mas a verdade está surgindo e cabe a você decidir o que fará com ela." Mihai sentiu a fúria borbulhando dentro dele, mas ao mesmo tempo um senso de propósito. Agora a verdade estava ao seu alcance. Mihai encarou a velha cigana com uma intensidade renovada, o peso de suas palavras atingindo como um trovão. O ar na tenda parecia vibrar, estava denso com um conhecimento recém-revelado. E o general, um homem acostumado a carregar o fardo da liderança, agora se via frente a um tipo de responsabilidade que jamais imaginara. Ele e Marco estavam livres da magia de Lord Lazar. A verdade ecoava em sua mente, cada palavra penetrando profundamente em seu ser. Por anos Mihai havia servido à ordem com uma lealdade quase religiosa. Suas ações, sua vida, tinham sido devotados à causa que acreditava ser justa. Agora a percepção de que havia sido manipulado, que sua lealdade fora usada contra ele, o corroía por dentro. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma fúria contida que ameaçava explodir a qualquer momento. "Agora você entende, general", continuou a velha cigana,
sua voz calma, mas com um subtexto poderoso. Por que Lord Lazar deseja a morte dos ciganos? Não são todos os ciganos que usam magia, mas aqueles que o fazem, usam-na para proteção, para o bem. Nossa magia é um contrafeitiço, uma barreira para os encantamentos maléficos de Lord Lazar. As palavras dela fizeram o coração de Mihai acelerar. Sua mente trabalhava freneticamente, ligando os pontos, percebendo quão profundamente a corrupção de Lazar penetrava na ordem. As memórias de suas interações com o Lorde, as ordens que seguiu sem questionar, agora ganhavam um novo significado, como peças de um quebra-cabeça sombrio que finalmente se revelava. Ele respirou fundo, mas o peso da responsabilidade que agora carregava pressionava seus ombros como uma carga que só ele poderia suportar. A raiva que sentia por ter sido enganado era imensa. Mas mais do que isso, ele sentia a gravidade do que estava por vir. Era ele quem iniciaria a queda da ordem. A magnitude desse pensamento o deixou em silêncio por um momento. Mihai sempre fora um soldado, um líder dentro das regras, mas agora ele estava destinado a ser um agente de mudança, a causar uma revolução dentro daquilo que acreditava ser imutável. A responsabilidade pesava. Ele sabia que essa jornada não seria fácil. Tinha amigos subordinados, irmãos de batalha que ainda estavam sob o controle de Lazar. Sabia que muitos iriam se voltar contra ele, que ele teria que lutar contra aqueles a quem ele jurara proteger. O conflito interno rasgava-o por dentro. A lealdade que sentia por aqueles que lutaram ao seu lado, agora envolta na traição que os mantinha cegos. Seus olhos âmbar brilharam à luz das velas da tenda. O rosto duro e marcado pelas cicatrizes parecia mais fechado, os lábios finamente cerrados enquanto ele ponderava o futuro incerto. Catrina ao seu lado apertou suavemente seu braço, trazendo-o de volta ao presente. Ele olhou para ela, seus olhos também cheios de compreensão e apoio. Sabia que ela seria seu alicerce em tudo o que estava por vir. A ligação que havia estabelecido agora era inquebrável. Ele a havia marcado, e sendo ela sua companheira legítima, só aumentava sua força como um alfa canim. Está na hora da ordem cair, general, disse a velha cigana, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade incontestável. E o Senhor é quem dará início a essa queda. Mihai não respondeu de imediato. Ele apenas fechou os olhos por um momento, permitindo que as palavras dela se assentassem em sua alma. A responsabilidade era enorme, mas ele sabia que essa era a sua nova missão. Sua vida inteira o havia preparado para esse momento. Quando finalmente abriu os olhos, sua expressão havia mudado. Havia determinação ali, uma resolução silenciosa que irradiava de sua postura, de cada músculo tenso, pronto para a batalha que se aproximava. Ele não era mais apenas o general da ordem, o servo fiel de Lord Lazar. Agora ele era o arauto de uma nova era, aquele que destruiria as fundações da corrupção que consumira sua vida e seus irmãos. Se é isso que está destinado a mim, então que assim seja, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas cheia de propósito. A ordem cairá, e eu estarei na linha de frente. Não haverá misericórdia para aqueles que nos traíram e nos manipularam. A velha cigana sentiu lentamente um leve sorriso de aprovação nos lábios. Catrina, ainda ao seu lado, apertou sua mão, transmitindo toda a confiança que ele precisava. O general Mihai estava pronto.